Eu tive a oportunidade, em 2014, de liderar ou puxar a criação da Cátedra Eduardo Said da Unifesp. Nesse 2014, nós tínhamos um momento bastante propício da universidade, com uma busca de integração de conhecimentos, de saberes, de pessoas, de diferentes áreas. E tivemos a honra de ter a visita da viúva do Eduardo Said, a Mariam Said, que estava no Brasil naquele momento. Aí nós puxamos a Mariam aqui para São Paulo. Depois de São Paulo, ela estava a caminho de Buenos Aires, onde ela iria, junto com o maestro Daniel Barenboim, eles iam fazer uma apresentação da orquestra Diwan Ocidente Oriente, que é a orquestra que é conduzida e tem o suporte da Fundação Barenboim Said, que é uma fundação criada já há alguns anos para apoiar os músicos, a música como condutora dessa coexistência entre judeus israelenses e árabes palestinos. Então, a Mariam é uma das presidentes dessa fundação, junto com o maestro Daniel Barenboim. E ela estava a caminho de Buenos Aires, então nós conseguimos que ela parasse aqui na Unifesp e fizesse aqui mesmo na reitoria a sua conferência de abertura desta Cátedra Eduardo Said. Nós temos um momento especial da Cátedra, que foi esse 2014, e a Cátedra começou a juntar as pessoas da nossa universidade, mas também de outras universidades que tivessem interesse nos estudos do pós-colonialismo, mas também nos estudos sobre raça, gênero, as questões relacionadas aos grandes deslocamentos urbanos, refugiados, exílio e também as questões relacionadas aos traumas do exílio. Fui indicada generosamente pela professora Soraya, então reitora da Unifesp, para presidir a Cátedra Eduardo Said. E a minha trajetória na cátedra, ela dá continuidade aos meus estudos iniciados na USP, sobre a questão da teoria, arqueologia da desigualdade em Rousseau, depois a Escola de Frankfurt, a questão do exílio, já nesses autores frankfurtianos, durante a ascensão do nazismo na Alemanha, os anos de exílio nos Estados Unidos, depois o retorno à Alemanha. E isso dá continuidade também aos meus trabalhos agora, que é sobre a questão do fim de um mundo, fim do mundo, desenraizamento contemporâneo, as diversas formas dessa perda de referências estáveis e estabilizadoras. E a filosofia tem essas aberturas, Eu trabalho muito no pensamento de Walter Benjamin, e a figura do anjo da história, da nona tese, é um quadro do Klee, comentado por Walter Benjamin, e se nós olharmos bem na direção dos olhos, um olho está olhando a catástrofe, as ruínas, o apocalipse, enquanto que o outro, levemente estrábico, está procurando uma saída. Minha presença na cátedra como editora executiva da revista Exílio se deu por um convite da professora Olgária Matos, que foi a primeira coordenadora da cátedra, foi minha colega desde os tempos de graduação, me convidou para colaborar na criação da revista Exílio. Se chama Exílio, Revista de Estudos da Contemporaneidade. Isso foi em 2019. Naquela ocasião eu fiquei 2 anos aqui como professora visitante. E terminado o período de professora visitante, eu permaneci na revista. Do ponto de vista das minhas pesquisas, eu estou trabalhando com a representação da pobreza na filosofia moderna. O que me liga, sempre me ligou muito à cátedra, é a área de pesquisas e de estudos, Eu trabalhei durante um bom tempo com o tema do atendimento às vítimas de violência. Aí ligando também com o grande tema da cátedra, que é a questão do exílio, das migrações, das diásporas, de todas as formas de deslocamento, eu tenho trabalhado agora o exílio dos brasileiros durante a ditadura militar.
E como foi uma experiência histórica que ocorreu no contexto da Guerra Fria, eu também tenho trabalhado comparativamente com outros contextos para tentar entender o que era, o que significava essa experiência de violência naquele momento, referenciada àquele contexto. Então, eu faço a comparação também com o exílio durante o regime do apartheid da África do Sul e outras experiências também na América Latina. Atualmente minha pesquisa está orientada sobre o pensamento político moderno, a influência que o pensamento de Said, a obra de Said, teve em uma mudança de perspectiva teórica e metodológica que afeta essa área do conhecimento, do pensamento político moderno, e um vínculo também forte que várias pesquisas estão trazendo sobre a relação complexa, contraditória entre liberalismo e colonialismo. Algunos pensadores importantes del siglo XVIII, siglo XIX, como John Locke o como John Stuart Mill, que son considerados padres del liberalismo, que tienen aportes fundamentales para la tradición liberal, escreveram a favor do processo de colonização, do processo de desapropriação de terras nas Américas, ou no caso da Ásia e da África, e isso no caso desses autores, mas também existen diversos autores desse período onde é possível rastrear esse vínculo interno entre colonialismo e liberalismo. A cátedra agora faz uma parceria com a Câmara do Comércio Árabe Brasileira e também o Instituto da Cultura Árabe, que já vinha estudando a imigração árabe no Brasil, já era um tema que vinha sendo desenvolvido há muitos anos no Instituto. Então é um momento, mais um passo no caminho da cátedra, que vem desenvolvendo muitos estudos, não só de imigração árabe no Brasil, mas agora também novos caminhos nessa área. Se nós olharmos retrospectivamente, em 10 anos, a cátedra conquistou diversas atividades, realizou artigos, a revista Exílio, tem uma história de sucesso em relação a tudo que vem desenvolvendo. Então, é mais uma atividade importante da nossa universidade, da Universidade Federal de São Paulo, cumprindo a sua função, né, de fazer pesquisa, de criar a ciência, de fazer a ciência, de ter uma conexão com a sociedade e também na construção de um conhecimento engajado com os tempos de hoje.